E ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Soberano Deus, eterno Pai, nessa noite, Senhor da glória, que a presença do Senhor, meu Deus, na minha vida do teu altar, Senhor. Repreende o devorador de mensagem nesta noite, Senhor da glória, que não abrir e fechar de minha boca, Senhor. Aleluia, Senhor, meu Deus, que venha dar ouvido, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor tem falado, Senhor da glória, que nós venhamos perseverar na oração, Senhor da glória, aleluia, aleluia, Senhor, meu Deus, abençoa, meu Pai, a quem está ouvindo o eco deste microfone nesta noite. Repreende o devorador para que nós venhamos sair daqui fortalecidos com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Ele é conhecido, aleluia, por toda a igreja, aleluia, por esta mulher de oração, essa mulher de fé, aleluia, que depositou a sua fé, que depositou, aleluia, a sua vida, glória a Deus, entregou nas mãos do Senhor. E o que Ana, amados dos irmãos, pedia ao Senhor, era que lhe abrisse a madre, para que ela pudesse, aleluia, conceber um filho. Aleluia. E o que a palavra de Deus, aleluia, me menciona, aleluia, nesta noite, irmãos. Aleluia. São três coisas, aleluia, deste texto. Glória a Deus. Que nós devemos, aleluia, observar. Que nós devemos, aleluia, colocar a nossa consciência, aleluia, para refletir, aleluia, o que nós passamos na nossa vida. Aleluia. A provação, a aflição, a punição. A provação, ela vem de Deus, aleluia. A aflição, ela vem do diabo. A punição, ela vem de um ato, aleluia, que se alguém cometer contra Deus, ele será punido. Ou no tradicional, aleluia, será castigado. A Bíblia diz, amados dos irmãos, lá no livro de Tiago, que Deus não tenta ninguém e por ninguém pode ser tentado. Ana, amados dos irmãos, ela não estava sendo punida por algo que ela fez, não. Ana também não estava sendo tentada pelo diabo, não. Ana agora, aleluia, está numa prova, aleluia, que foi colocada pelo próprio Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele prova o nosso coração. Aleluia. Assim como o provérbio, aleluia, de Salomão, no capítulo 16, versículo de número 3, aleluia. Entrega as tuas obras ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor, ele sonda, aleluia, no verso 2, ele sonda o nosso, aleluia, espírito, o nosso coração. Quando Deus, aleluia, tirou o povo do Egito e levou para o deserto, em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2, Deus levou o povo para quê? Para provar o seu coração. Aleluia. Se você está na prova, aleluia, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Aguenta, fica de pé, aleluia. Não desiste não, fica, aleluia, na prova, fica na peleja, porque, aleluia, esta prova que você vem enfrentando, ela não é eterna, mas o que Deus tem para te entregar, aleluia, é eterno. Aleluia, Deus. Glória. A prova vem de Deus, irmão. A tentação vem do diabo. A punição, ela vem, aleluia, por algo
aleluia, que nós cometemos que não é do agrado do Senhor. O Senhor perdoa, mas as consequências vêm. Ana, amados e queridos irmãos, era mulher de Eucana. Eucana, aleluia, um sacerdote, glória a Deus, um homem de Deus. Porque na Bíblia, a Bíblia fala de 8 ou 9 Eucana. Mas esse Eucana aqui, ele levava sacrifício e adoração a Deus. A Bíblia vai dizer que Eucana, aleluia, ele tinha 2 mulheres. E Deus, ele sempre era contra o poligamismo. O casamento de Deus é o casamento monogâmico, que é entre um homem e uma mulher. Então, irmãos, para o mundo aí fora é normal, mas para Deus não. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Eucana, aleluia, todos os anos vinha para a sua cidade e subia para o templo para fazer sacrifício a Deus. E ele levava, aleluia, a sua família. Aleluia, Penina tinha filhos, mas Ana não gerava filho, porque o Senhor lhe fechou a madre. Ana, ela não era doente, ela não nasceu doente, não, foi o Senhor, aleluia, que permitiu, aleluia, porque na hora certa Deus iria abrir e Deus iria dar, aleluia, aquilo que ela tanto queria. Porque não adianta Deus te dar aquilo que tu pede na primeira, não. Por quê? Porque tu vai abandonar a Deus. Tem um processo. E este processo, aleluia, aleluia, vem provas na nossa vida. Aleluia, para ver até onde nós suportamos. Quando Deus levou o povo para aleluia, o deserto para provar, Deus sabia, irmão, que muitos iriam querer desistir, muitos iam murmurar. Colocando uma vírgula aqui, irmãos, Juízes capítulo de número 7, aleluia, Deus disse para Gideão, que era Jerubaal, depois que mudou o nome, que era contender com Baal, tem muita gente contigo, Gideão, 32 mil pessoas para guerrear. E Deus olhou, aleluia, e disse: Gideão, olha chama este povo e diz: quem é covarde, volte para o monte, volte para casa. A Bíblia diz que 22 mil voltou. Aleluia. Deus sonda no som do coração, irmão. Aleluia. Tem muita gente que está na prova, aleluia, e não suporta a prova, abandona Deus, abandona a família, abandona o lar, abandona o emprego, porque não suporta a prova. Mas crente, aleluia, que é firmado na rocha, aleluia, glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala de uma planta chamada cedro, que a sua raiz, aleluia, ela chega, aleluia, até as pedras, ela abraça as pedras, vai até o lençóis freáticos. Assim é o crente, aleluia, fiel a Deus. Não tem pedra, não tem, aleluia, pedregulho que impeça da sua raiz crescer, aleluia, abraçar a pedra, aleluia, passar a pedra, chegar aos lençóis freáticos, aleluia. A prova não abandona, não afasta ele de Deus, não. A prova, aleluia, aproxima ele de Deus, porque ele confia no Senhor, aleluia, porque ele sabe que o Senhor, aleluia, vai suprir as suas necessidades. Gideão tem 32 mil. Glória. 22 mil voltou. Ficou 10. Agora Deus manda Gideão levar o povo para o rio. E disse: Gideão, aquele que chegar até a água e se banhar e começar a brincar na água, separa, tira fora, não leva esse povo não, porque esse povo gosta de brincar.
Mas aquele Gideão que se ajoelhar e pegar água com a mão e lamber como cachorro, esse daí, aleluia, é os que vão para a guerra contigo. Porque não adianta muito, aleluia, ir ganhar a guerra e se gloriar. Porque a glória tem que ser de Deus. Aleluia! Dos 10.000, 9.700 chegaram no rio, foi tomar banho, irmão, brincar. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o propósito é guerra, filho, não é lugar de brincadeira, não. Aleluia, desde o dia que Jesus, aleluia, te transformou e trouxe, aleluia, para pregar o evangelho, você tem uma luta travada contra o inferno, aleluia, e nesta luta travada, nesta guerra espiritual, não tem empate não. Ou você deixa que Deus vença o diabo por você, ou o diabo ganha a tua vida para ele. Eita Deus. Não tem empate não, irmão. 9.700, brincando, Gideão separou logo, ficou 300. Aleluia. Ana agora, ela, aleluia, entrou no texto, Ana, glória a Deus, mulher de Eucana, e tinha uma competidora chamada Penina. Penina gerava filhos, e toda vez que Eucana, aleluia, levava a sua família para adorar, a Bíblia diz que Eucana, aleluia, ele dava, aleluia, porção para a Penina e para os seus filhos. E para Ana, aleluia, ele amava e dava o quê? Aleluia, o dobro. Aleluia. Penina, aleluia, ela era competidora e também irritava aquela mulher. Porque naquela época a mulher que não gerava filho, irmão, ela era rejeitada pela sociedade. Naquela época a mulher que não gerava filho a seu esposo, aleluia, ela era, aleluia, isolada por todo mundo. Essa mulher tinha uma vida sofrida. Glória a Deus. Penina todo o tempo, aleluia, irritava aquela mulher. Mas Ana, aleluia, não caía na pilha de Penina. Ana, aleluia, não ia, aleluia, lutar contra a carne nem contra a sangue. Ana, aleluia, ela não ia, aleluia, falar palavras, aleluia, que iria lhe afastar do Senhor. Não. Porque crente, aleluia, que está firmado no Senhor, aleluia, ele suporta a prova. Ele suporta, crente, aleluia, que está na prova, aleluia, que o Senhor instituiu, colocou, aleluia, ele não larga, aleluia, ele não vai blasfemar, ele não vai, aleluia, retroceder aquilo, aleluia, que o mundo fala, não. Glória a Deus. Ele não vai, aleluia, falar palavras que desagradam a Deus. A Bíblia diz que Eucana amava. Sabe por que o diabo tem raiva de você, irmão? Porque Jesus te ama. Sabe por que os levantes se levantam na tua vida? Porque você é amado, aleluia. O que Deus te dá, aleluia, é o melhor. Glória a Deus. Deus te dá o melhor, irmão. A Bíblia vai dizer, amados e queridos irmãos, que toda vez aquela mulher, aleluia, que ela ouvia as palavras, ao contrário, ela ia orar, ela ia chorar, ela ia entregar, aleluia, nas mãos do Senhor. E uma coisa, aleluia, eu te pergunto nesta noite, aleluia, quando alguém se levanta contra a tua vida, aleluia, para te perseguir, você tem feito, aleluia, o quê? Você tem orado, você tem entregado ao Senhor, ou você tem revidado, aleluia? E eu te digo uma coisa nesta noite: não revida não, crente, aleluia. Se dobra na presença do Senhor, aleluia, e faz como o apóstolo Paulo, aleluia, fez, aleluia. Não trata o mal por mal, aleluia, trata o mal com bem, aleluia, porque se você fizer isso, aleluia, Deus vai te recompensar.
A Bíblia diz, irmãos, lá em 1 João, capítulo 5, verso 14, confia nele. Nele quem? Jesus. Entrega, aleluia, a tua confiança, aleluia, no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque Ele está, aleluia, quando nós oramos e pedimos, aleluia, aquilo, aleluia, que é agradável aos olhos do Senhor, Ele nos ouve. Aleluia. Confia nele, aleluia, que Ele está disposto a te ouvir, aleluia. Mas a tua oração tem que ter ligamento com Deus, aleluia. A tua oração tem que ter, aleluia, propósito com Deus. A tua oração, aleluia, não é para matar o teu inimigo, não é para matar o teu competidor, não, aleluia. Não é, aleluia, aleluia, para lutar contra a carne, não, aleluia, aleluia. Glória a Deus, mas sim, aleluia, pede ao Senhor, aleluia, pede ao Senhor que te dê força, pede ao Senhor que te dê sabedoria, aleluia. E Ana, aleluia, ela não iria, aleluia, falar algo, aleluia, para desagradar a Deus, palavras torpes, ela não ia. Ana era uma mulher de oração. Ana tinha uma vida, aleluia, de perseverança com o Senhor. A Bíblia diz que toda vez, aleluia, que aquelas palavras, aleluia, da sua competidora, talvez a Penina olhava para ela, aleluia, Deus não vai ouvir tua oração não, mulher, aleluia, tu não presta para gerar. A tua oração que tu faz a Deus, Deus está ouvindo não. Mas Ana não dava ouvido, aleluia, as palavras negativas. Aleluia, Ana não dava ouvido às palavras, ao contrário, Ana estava ligada com Deus. Aleluia, Ana ia chorar, aleluia, e muitas das vezes nem comia. E teve um dia que Eucana chegou, aleluia, e pegou aquela mulher aos prantos, chorando. E ele olhou para ela e disse: mulher, será que eu não sou melhor do que, aleluia, do que filhos para ti? Aleluia. Será que eu não sou melhor do que 10 filhos para você, Ana? Aleluia. Glória a Deus. Mas aquela mulher, aleluia, ela não foi, aleluia, falar nada para o seu esposo. Por quê? Porque a mulher virtuosa, aleluia, ela edifica a casa. A mulher virtuosa, aleluia, ela não vai, aleluia, brigar com o seu esposo, aleluia. Eucana, aleluia, estava se colocando, aleluia, no lugar, aleluia, de 10 filhos, e dizendo para ela: eu te amo tanto, minha filha, será que eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Aleluia. Mas aquela mulher, aleluia, glória a Deus, irmão, não foi mencionar palavras com a sua competidora, não foi mencionar palavra contra o seu esposo, aleluia. Aquela mulher sabia que na chegada do seu esposo, ele iria subir, aleluia, ao templo para adorar, e todos eles, como era de costume, subiam para adorar a Deus, aleluia, naquele templo. E Ana não perdeu a oportunidade, aleluia, de subir naquele templo, aleluia, e se quebrantar na presença do Senhor, aleluia. Se você veio se quebrantar na presença do Senhor esta noite, aleluia, se você veio entregar as causas impossíveis hoje nas mãos do Senhor, o Senhor quer ouvir da tua boca a melhor glória, a melhor adoração, aleluia. Não vai dar ouvido às críticas, não vai dar ouvido aos teus competidores, não vai dar ouvido ao diabo não, aleluia, porque o Deus, aleluia, aleluia, que supriu as necessidades de Ana é o mesmo Deus, aleluia, que opera no meio da igreja hoje. Glória a Jesus. Santo Deus. Glória a Deus.
Deus é um Deus que sonda os corações. Aleluia. Deus é o Deus, aleluia, que entra, aleluia, lá no teu íntimo, no profundo da tua alma. Aleluia. Eu não sei o teu sentimento não, mas Deus, aleluia, conhece, aleluia, o teu sentimento. E eu quero te dizer, aleluia, algo que vem do Senhor, aleluia, nesta noite. Ele se importa com os teus sentimentos. Ele se importa, aleluia, com as causas que você vem passando, que você vem enfrentando. E nesta noite, aleluia, esta prova não vai, aleluia, te afastar do Senhor não, aleluia. Porque esta prova, aleluia, este vendaval, aleluia, esta tempestade vai cessar, aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia, Senhor. Este templo, aleluia, amados e queridos irmãos, tinha um sacerdote chamado Eli. E os seus dois filhos, Ofas e Finéia. Eita glória. Ana subiu, aleluia. Glória a Deus. Ao lado a lado, irmão, com a sua competidora. Mas o que quer dizer isso, pregador? Todos os dias nós viemos para a casa de Deus. Aleluia. E muitas pessoas nos apontam. Muitas pessoas, aleluia, às vezes ela ao teu lado. Aleluia, mas não quer ver a tua felicidade. Muitas das vezes nós se levantamos para vir para a casa de Deus para adorar. Mas tem uma penina que a todo tempo, aleluia, aponta para, aleluia, a tua aflição. Tem pessoas que batem nas tuas costas e dizem: estou contigo, mas não quer teu bem. Ana subiu a este templo, aleluia, juntamente com Penina, aleluia, glória a Deus. Ana não guardava rancor, irmão. Glória a Deus, porque o seu foco não era Penina. O seu foco não era, aleluia, as coisas da terra. O seu foco era no Deus Altíssimo, aleluia, porque ela sabia. Aleluia. A Bíblia diz que quando chega no templo, aleluia, no pilar, tinha o sacerdote ali, lá no templo. Glória a Deus. E aquela mulher, aleluia, ela pôs com amargura de alma. Aleluia. Muitas das vezes nós viemos para a casa de Deus, irmãos, angustiados, com a nossa alma, aleluia, ferida. Aleluia. Mas o louvor que foi louvado aqui nesta noite, aleluia, a casa de Deus, aleluia, restaura. A presença de Deus, aleluia, ela cura a ferida, ela, aleluia, ela fecha, aleluia, sepultura. Se você adentrou estas portas, aleluia, com a tua alma angustiada, abatida, aleluia, por alguém, aleluia, que te feriu, por alguém que te apontou, aleluia, muitas das vezes está lado a lado contigo, mas não quer ver o teu bem, aleluia, você está no lugar certo, aleluia. Está no lugar certo. A Bíblia diz que aquela mulher com uma amargura de alma, eita glória, se prostrou para quê, irmão? Para adorar. Aleluia.
para orar a Deus, aleluia. Paulo, aleluia, vai dizer em Romanos 8, aleluia, que o Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas, aleluia, mesmo com gemido inexprimível está ao teu lado. Muitas das vezes tu está angustiado, aleluia, sem forças para falar, aleluia, para se dobrar. Mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, te dá força, aleluia, para falar, para dizer tal, aleluia, aleluia, falar o teu Deus, aleluia, das causas impossíveis da tua vida. Aleluia, não vai combater com penina, não vai olhar, aleluia, para A, para B, não, aleluia. Entrega a tua adoração ao Senhor. Aleluia. O Espírito Consolador, amado, está ao teu lado. Aleluia, quem prometeu Jesus, aleluia. Jesus nos prometeu, irmão. Santo Deus. Ana, aleluia, angustiado a sua alma, aleluia, orou ao Senhor e chorou abundantemente, aleluia, aleluia. O crente, aleluia, ele pode até, aleluia, glória a Deus, passar, aleluia, por essas angústias, aleluia.